Olá, hoje o RDTV vai trazer para você um exemplo de alguém que teve que lidar com um pai que teve Alzheimer e aí, depois da perda desse pai, ela decidiu escrever um livro para contar essa história, para ajudar outras pessoas. A nossa convidada é Daniela Iegros. Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigada. Bom, o livro se chama Alzheimer, o mal que levou você de mim, lembranças de quem amo. Vamos já falar que ele vai ser, você vai fazer um lançamento no Cine Teatro Cuiabá, né? Vamos já falar aí como é que vai ser esse lançamento. Será no dia 6 de abril, agora, na sexta-feira, às 19 horas, no Cine Teatro Cuiabá. Você vai fazer alguma apresentação, contar um pouco da história desse livro? Como é que está essa programação do Cine Teatro? Isso, exatamente. A gente vai fazer uma apresentação e depois vamos ter o lançamento, né? Com autógrafo e tudo, né? Isso, com autógrafo e tudo mais. Bom, para quem não conhece, quem não conviveu, né? O pai da Daniela é o José Adriano Iegros, né, foi uma das maiores lideranças da Renovação Carismática Católica em Cuiabá. Então, depois de algum tempo, né, ele foi diagnosticado. Eu queria que você contasse assim, como é que foi que antes do diagnóstico, né, vocês percebiam que havia alguma coisa, o início dessa história com a doença, Dani? Sim. Na verdade, como você disse, meu pai sempre foi uma pessoa muito ativa da igreja, né? Ele era pregador, ele era catequista e mesmo ele se aposentando, ele continuou sempre ativo, né? E eu era a filha mais próxima, né? Eu morava na mesma cidade, meus irmãos, eu tinha dois irmãos e um faleceu, né? Nesse período em que meus irmãos moravam no interior, eu já comecei a sentir meu pai meio esquecido. Ele esquecia uma chave, ele esquecia endereço, ele se perdia na cidade, mas assim, ainda era uma coisa que a gente ainda não tinha ligação com o Alzheimer, né? E só que com o passar do tempo eu fui vendo, na verdade, porque eu estava mais próximo. Isso, e eu falava, gente, não é possível, está acontecendo alguma coisa com meu pai. Cheguei a comentar na época com meus irmãos, mas eles disseram, não, pode ser alguma coisa de emocional, porque logo em seguida meu irmão, ele se adoeceu, né? E ele faleceu, né? Foi muito rápido. E meu pai muito ligado a ele e tudo mais, então a gente achou que poderia ser emocional. Que não poderia ser uma coisa patológica, física, né? Vocês acreditam que a morte do seu irmão pode ter sido o gatilho para que a doença se instalasse? Teve essa ligação? Eu acho que a morte do meu irmão, eu acho que acelerou. Na verdade, eu acho que já existia uma predisposição para ele ter. Depois até se confirmou isso, a questão da genética, porque meu pai, ele se cuidava muito, era novo, tinha 60 anos, então ele não estava ainda naquela fase que eles falam, de 65, que existe a possibilidade de ter doenças neurológicas, né, voltada à velhice, né, então isso daí que nos causou estranheza na época, né, que a gente foi buscar saber depois de um tempo, que ele já estava apresentando os esquecimentos. Né, o Juscelio está colocando aqui pra gente, né, o folder do lançamento do livro, e nós temos inclusive uma foto aí com a Daniela e os pais, e o irmão. Essa foto que você está vendo é uma foto de 1998. Isso, 98. Foi na época da minha formatura na faculdade de Direito. E esse é meu irmão, minha mãe e meu pai. O pai dela, que está ao lado dela, né, o Iegros, nós conhecemos, eu o conheci, né, e ele realmente, assim, ele era um modelo de pessoa que se dedicava muito a tudo que fazia. Sim, né? Eu me lembro quando ele se aposentou, ele começou também a mexer até com vendas diretas, né? Isso, e a gente via assim nele uma pessoa muito ativa mesmo, um modelo de casal, ele com a sua mãe. Sim. Saiu muito para dançar, para namorar, eram pessoas assim que eram ícones até, isso, né? Exemplos, né? Isso, dentro né? da igreja. Como é que foi para vocês, para a família, quando precisaram, o momento do diagnóstico, né? Quando precisaram enfrentar
né, digamos, que a gente olha quase que como não sei como diria, né, mas uma pena de, né, sabe lá quanto tempo vai durar e tal. Como é que foi esse momento, Daniela? É bem o nome do livro, né? Que levou você de mim. Cada vez eu sentia a necessidade de inversão de papéis. Eu sendo a mãe do meu pai, né? Então, porque a necessidade dele estar com alguém da família, o apoio da família é muito importante. Só que a gente via que ele, em cada período do processo que ele passou, primeiro o esquecimento, depois foi parando de falar e não reconhecendo, aí depois veio a questão da deglutição, aí teve que fazer. Então, cada período eu acho que precisou a gente se doar um pouquinho mais. E aí, se você não encarar isso como uma coisa que aos poucos você tem que se dedicar mais e mais, se você não encarar de uma forma mais suave, você pode ficar tão doente quanto. Minha mãe, ela chegou de ficar com depressão, né? Então, precisa de um apoio todo da família. Eu tive que ser esse suporte, porque eu estava mais próximo, e minha mãe, por serem tão ligados um ao outro, ela foi a que sentiu mais, assim, né? Porque ela perdeu um companheiro de uma vida. Sim, né? Sim, né? Quando houve o diagnóstico, ele ficou sabendo? Vocês contaram para ele? Ele ainda tinha um pouco de consciência, né? E ele não aceitava, na verdade. Ele não aceitava. Meu pai é uma pessoa inteligentíssima, tanto que no livro eu conto que ele mesmo percebeu que ele estava tendo esses esquecimentos. E ele, longe da gente, já começou a ir no neurologista. Né? Já começou a buscar uma ajuda. Vocês tiveram, graças a Deus, condições de dar todo o apoio técnico, médico, né? Que tipos de profissionais vocês precisaram trazer para ajudá-lo? Então, à medida que foi avançando a doença, né, a gente foi buscando novos profissionais. A princípio, o neurologista e o geriatra também, né? Aí depois vieram a fono, aí precisa-se de uma fisioterapia, porque os músculos, eles ficam retesados, enrijecidos, né? Então, a pessoa, ela vai se prostrando tanto na cama, isso aí já na fase terminal, né? Que precisa de todo um cuidado. Então, não poderia, por exemplo, minha mãe cuidar, porque ela tinha mais de 60 anos na época, né? Então, tivemos que contratar cuidadores. Então, tem uma gama de profissionais para dar esse suporte. Ele ficou com home care? Ele ficou com home care, 24 horas, né? Porque ele tinha também, ele depois da gastro, ele fez a traqueostomia. Então, tinha todo um cuidado, né? E a família, você falou, né, que a sua mãe teve depressão, você teve que segurar a barra, certamente você também precisou buscar o seu equilíbrio, né? Como é que vocês fizeram? Aonde vocês buscaram esse apoio para conseguir lidar com essa situação? Eu acredito que a fé, né, na religião, a gente desde pequeno, né, meu pai, nossa criação é toda voltada para a igreja, na fé mesmo. Eu falo que não encontramos amigos, encontramos anjos em nossas vidas, e os próprios profissionais que nos ajudaram, nos tornaram uma família, né? Criamos esse apoio dentro da nossa casa, né? E esses profissionais e amigos mais próximos que nos deram esse apoio. Você falou dos esquecimentos e do não reconhecimento, né? Isso. Esse não reconhecimento, quem que foi a última pessoa que ele deixou de reconhecer? Foi a minha mãe. Foi a mãe, né? A minha mãe. A companheira dele. Sim, né? A companheira. Eu falo, ele esquecia todo mundo. Mas, assim, se falava... Até eu me lembro de uma sessão da fonoaudióloga, que ela perguntou, né, qual o nome dos seus netos? Ele não se lembrava. O nome dos filhos, ele não se lembrava. Mas perguntou
qual é o nome da sua esposa, ele só virou para ele e falou, Marlene, né, assim, com muito amor. Então, foi a última pessoa que papai, infelizmente, esqueceu. E esse livro, né? A gente está com ele aqui, nós vamos mostrar para você com detalhes, né? Aqui é o livro, a Daniela trouxe. A Daniela é advogada, né? Acabei não falando no começo só profissão, porque a gente já entrou na história do livro direto. Dentro dele tem algumas fotos, a gente vai mostrar depois mais fechadinha aqui para você ver, né? Fotos da família, dos netos, né? Dos netos também, né? O Iegros com os netinhos, com os seus filhos, isso, né? São os meus. São os meninos. Como é que você, aqui a linda foto do casal, né? Como é que você escreveu, idealizou esse livro? Você foi depois? Foi durante? Como foi a ideia para escrever esse livro? A ideia, na verdade, eu sempre gostei de escrever, Lídice, e aí eu já escrevia nas redes sociais. E aí o meu esposo, ele me deu a ideia de fazer. A princípio eu achava que eu não tinha essa capacidade de escrever um livro, mas eu estudei a respeito do assunto. E foi durante a doença dele eu comecei a escrever. Mas ano passado ele passou 107 dias na UTI. E nesse período eu parei de escrever e desanimei um pouco. Mas aí retornei com a necessidade de querer ajudar as pessoas que também passam por essa doença, né? Porque não existe um apoio para a família, né? Existe um apoio para o doente, como eu falei. Até na rede pública existe. Lógico que não tão eficiente quanto o particular, né? Mas para a família existe a necessidade desse apoio, né? Que a gente sente. E eu acho que compartilhando a experiência que eu passei, é importante para as pessoas se verem também e se apoiarem, se ajudarem e para poder, como eu digo, né, ouvir os alarmes silenciosos da doença. Porque se você procurar uma ajuda o quanto antes, melhora a questão da independência, né? Existem drogas, né, remédios que podem segurar, né, assim, para não se não ir tão rápido, devastador, porque a doença é devastadora, infelizmente, né? Infelizmente não tem cura, mas tem como você dá os medicamentos fazem retardar um pouco as consequências todas, né? O avanço da doença. Você tem divulgado bastante em redes sociais. Sim. Já, né, o livro que vai ser lançado agora sexta-feira. Já teve pessoas que te procuraram, assim, querendo saber, querendo uma palavra de apoio? Sim, já vieram. Isso me deixou feliz, e porque eu vi que realmente a mensagem está chegando, né? Que as pessoas estão gostando, mesmo não lendo ainda o livro, mas só da ideia de ter alguém, né, contando esse outro lado, né? O lado da família. Porque eu falo, não é um livro científico, até mesmo porque eu sou advogada, né? Mas eu falo do lado da família, né? A necessidade de ter esse apoio. Lá no lançamento, vocês vão ter livros também para serem vendidos? Sim. E onde mais também as pessoas podem procurar, quem não puder ir nesse lançamento? Na editora da Tanta Tinta e no site da editora. Da Carline Caniato também, Isso, né? Carline Caniato. Para a gente encerrar, então, o que você, assim, gostaria de deixar de mensagem para as famílias, para as pessoas que estão tendo nesse momento esse diagnóstico de um parente com Alzheimer? Eu acho que o mais importante é você construir paredes de amor, igual eu falo. E a gente se cercar de amor, de afeto, estar perto da família é muito importante. E buscar um diagnóstico, percebendo logo que os esquecimentos são muito mais do que mera o estresse, enfim, né, alguma coisa emocional. Você procurar o quanto antes um neurologista e cuidar-se, né? Cuidar-se, estar sempre ativo, certo?
Ok, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito aí esse nosso convite. Parabéns por esse trabalho. Né? Nós estaremos lá, com certeza. E que Deus abençoe muito. Eu acho que esse trabalho de vocês e toda a história, né, que vocês mostraram e trouxeram de vida, que isso daí também seja algo alentador para as pessoas que assistirem, que verem, que souberem, que lerem, né? Obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com Daniela Iegros. Ela é advogada e está lançando o livro Alzheimer, o mal que levou você de mim, lembranças de quem eu amo, contando um pouco a história da trajetória da família dela, da mãe, né, no tratamento do pai que teve Alzheimer, José Adriano Iegros. Seu Iegros, como era bastante conhecido no meio católico, uma das maiores lideranças da renovação carismática católica em Cuiabá, talvez até em Mato Grosso, né, porque ele também ia para muitos municípios aí no interior também pregar e levar aí a sua catequização. E ela trouxe então nesse livro um pouco dessa experiência para que possa ajudar outras pessoas. Então eu vou repetir para você o lançamento do livro da Daniela Iegros. Vai ser na sexta-feira, agora, dia 6 de abril, no Cine Teatro Cuiabá, às 7 da noite, né? Às 7 da noite. Então, quem quiser adquirir o livro, quem quiser também conversar um pouco, né, com ela, pegar o autógrafo, e quem não puder ir, é só procurar, então, a editora Tanta Tinta, também o site lá da Carline Caniato, que são editoras daqui, né? E que estão aí também sempre nesse pioneirismo, nesse trabalho de divulgar a nossa literatura e as nossas histórias. Então fica para vocês convite, vamos compartilhar essa entrevista. Se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, de repente pode ajudar bastante. Então a entrevista ela fica disponível no site RD News, também no canal do YouTube e no Facebook. Fica esse convite para você. Obrigada pela sua audiência, até a próxima. É com seu IPTU e o trabalho da Prefeitura que Cuiabá avança sem parar. É asfalto chegando nos bairros, não para nem com a chuva e nem à noite. Acaba poeira, buraco, é um benefício para nós moradores. É mutirão da limpeza, é catatreco e a cidade ficando mais limpa e mais linda. Para todos os lados que você vai, você vê que tem limpeza, que tem trabalho. É trabalho recorde na educação infantil. Em um ano, 1.200 novas vagas no CEMEIS. E novas unidades entregues. Residencial Francisca Loureiro Borba, Santa Terezinha e Altos da Serra. E tem mais CEMEI em obra. Trabalhar, ajudar meu esposo em casa e elas ficam aqui, que eu sei que está bem cuidada. E para esse trabalho acontecer, o seu IPTU é muito importante. Você pode pagar a primeira parcela até o dia 11 de abril ou quitar de uma vez com 10% de desconto. Com a sua contribuição, a Prefeitura segue trabalhando e cuidando da nossa gente.